A agricultura tem um grande impacto no meio ambiente. Mas há maneiras mais sustentáveis de se plantar, com métodos que têm literalmente milhares de anos. E isso tudo tem a ver com essas surpreendentemente poderosas árvores. A agricultura industrial tem grandes desvantagens ambientais. 26% de todas as emissões de gases de efeito estufa globais vêm da agricultura. 26% of all global greenhouse gas emissions come from agriculture. As monoculturas retiram todos os nutrientes do solo e, além disso, a agricultura ocupa uma quantidade enorme de terras. Então, como algumas árvores podem ajudar? So how are some random trees supposed to help with all that? Aparentemente também reduz emissões, requer menos fertilizantes e é escalonável. É como ganhar na loteria ambiental. That's like winning the environmental lottery. Para saber se é realmente tão bom assim, vou visitar hoje o Johann Hartmann. A família dele vive há 19 gerações aqui. Mas ele é o primeiro a adotar o que é conhecido na Alemanha por cultivo em alamedas. Árvores na plantação, não é bem como se aprende a plantar, né? Demora até a gente se acostumar. Geralmente você pensa, o que você está fazendo aqui? Porque a regra é, quanto maior o campo, melhor. Eu precisei me acostumar com a ideia de diminuir a plantação, mas é ótimo. Johann decidiu plantar populos nos campos. Eles crescem rápido, são fáceis de manejar e cobrem cerca de 10% dos 200 hectares dele. As árvores são misturadas com as lavouras e galinhas, que nós vamos conhecer agora. Essas árvores estão aqui há 5 anos. Elas têm cerca de 10 metros de altura, ou seja, há uma boa quantidade de CO2 armazenada nelas. A habilidade das árvores de absorver CO2 e mitigar as mudanças climáticas é o principal ponto da agrosilvicultura. E elas também combinam muito bem com a criação de galinhas. Johann tem 500 delas. Você vê aqui, elas já começam a comer logo que saem do galinheiro. Elas não são alimentadas apenas como na criação tradicional, elas comem o que encontram. E isso é bem sustentável porque a maior parte das emissões de CO2 associadas à criação de galinhas vem da comida delas. E se você faz como aqui, você não precisa cultivar em outros locais. O que seria feito em 3 lugares separados, criar galinhas, cultivar alimentos e plantar árvores, agora está num lugar só, o que reduz o uso da terra. As folhas das árvores também oferecem proteção contra predadores e criam um espaço mais fresco, onde os animais podem descansar. Quando as folhas caem, as galinhas ajudam a misturá-las com a terra, o que ajuda o solo a repor os nutrientes. Mas é preciso ser claro, isso não elimina o impacto ambiental da criação de galinhas. Parte da comida delas ainda vem de monoculturas. Pelo menos nesse caso, parte das emissões está sendo compensada com as árvores no mesmo terreno em que as galinhas vivem. Um estudo mostrou que se 9% das plantações da Europa fossem convertidas em agrosilvicultura, isso significaria uma queda de 2 a 43% de todas as emissões da agricultura europeia. A diferença pode ser tão grande porque há diversos sistemas agroflorestais, desde pequenas cercas vivas que não armazenam quase nada, até grandes sistemas com árvores. Mas se olharmos para os sistemas que temos aqui, como esse de alamedas combinadas com cultivo, eu diria que cerca de 1,5 toneladas de carbono podem ser sequestradas. E se compararmos isso ao total de emissões de carbono que temos na Europa, então poderíamos armazenar ou mitigar cerca de 10% das emissões da agricultura com a agrosilvicultura. Há muito potencial, mas também um detalhe. Se essas árvores forem usadas como lenha, que é o que deve acontecer com essas no futuro, cerca de 70% do CO2 delas é liberado novamente na atmosfera, o que vai contra a ideia de sequestro de carbono. Quando estiverem grandes, essas árvores vão ser cortadas e ficarão com apenas 20 centímetros de altura.
mas elas trazem outros benefícios subterrâneos, além do armazenamento de CO2 acima da terra. As árvores melhoram a qualidade do solo e potencialmente reduzem o uso de fertilizantes e as emissões de CO2. A agricultura moderna está solucionando os problemas que ela mesma criou? Não. Na verdade, a agrosilvicultura é muito antiga. Diferentes métodos foram criados há mais de 1000 anos. Nessas pinturas medievais, você pode ver porcos soltos em florestas para se alimentarem de diferentes tipos de nozes. E há registros de jardins indianos que combinam diferentes cultivos com grandes árvores há 7.000 anos antes de Cristo. Essas práticas desapareceram na primeira metade do século XX porque eram vistas como ineficientes. As árvores dificultavam o trabalho com grandes tratores e máquinas. Jochen decidiu implantar o sistema em todos os campos da família. Essas árvores foram plantadas há alguns meses e as ervas daninhas precisam ser retiradas, senão as árvores não crescem. Principalmente no primeiro ano, a agrosilvicultura dá mais trabalho. Claro, temos menos superfície arável, mas colhemos a madeira mais tarde, e você pode sentir o vento e o calor agora. Se continuar assim por mais 3 semanas, as plantas vão secar gradualmente aqui. As árvores formam uma barreira contra o vento e fixam melhor a umidade no solo. Estou bastante otimista de que o rendimento será bom. Essa proteção contra a erosão causada pelo vento fica mais visível onde a técnica é aplicada há mais tempo. As árvores basicamente bloqueiam o vento e previnem que os nutrientes e a umidade sejam levados. Algum rendimento é perdido nos lados, porque as árvores também precisam de água. No entanto, isso é compensado no meio do campo. E mesmo que não pareça, essas faixas verdes podem aumentar a diversidade. Eles sempre se escondem com o vento. As moscas das flores também são benéficas. Ali tem algumas. Lá tem um besouro do esterco. Ele está rolando. Mas não há muitos insetos por aqui, né? As árvores foram plantadas ano passado. Vamos plantar também flores perenes nas faixas da direita e da esquerda, especialmente porque não conseguimos plantar ou colher nada a 3 metros das árvores. Então plantamos flores selvagens e assim o efeito dobra. Ok, vamos começar. Isso ajuda a criar um habitat melhor para as abelhas, mas não é apenas plantar algumas árvores entre 2 monoculturas. Quando você as mantém em uma única faixa e as planta direito, então não é nenhum problema para as máquinas grandes. Elas não atrapalham e só trazem benefícios quando se trata de erosão eólica. Mal posso esperar para ver como ficará nos próximos anos. O sistema pode ser usado também em campos maiores, como aqui na Espanha ou no Quênia. Mas também pode ser praticado em pequenos campos onde a agricultura é mais fragmentada, como aqui na Índia. A agrosilvicultura tem muitas vantagens, mas por que não converter todos os campos em agroflorestas? Há muitas áreas nas quais você não pode plantar árvores, o solo não é bom o suficiente e as árvores não conseguem se fixar. Então, antes de você começar com a agrosilvicultura, é preciso checar se isso é possível. O solo de campos inundados ou regiões montanhosas pode representar um desafio para as árvores. Além disso, o custo inicial de estabelecer um sistema agroflorestal é bastante alto e não é subsidiado na Alemanha. Ainda. A agrosilvicultura é um sistema com muito potencial. Juntar animais, plantações e árvores também faz com que nossa cultura agrícola seja resistente a condições climáticas extremas, o que será realmente útil no futuro. Mas também não é a única solução para todos os nossos problemas. Ainda assim, na comparação com a agricultura convencional, é um bom ponto de partida para um cultivo sustentável.